Quer dicas interessantes de como colocar a mão na massa e fazer algumas melhorias no seu imóvel para deixar ainda mais bonito? Então acompanhe a entrevista de hoje com o casal Gisele e Alexandre de São Joaquim da Barra, no interior de São Paulo. Eles colocaram a mão na massa realmente e fizeram mudanças interessantíssimas. A entrevista começa já já. E hoje a gente tem o prazer de conversar com a Gisele e o Alexandre de São Joaquim da Barra, no interior de São Paulo, que vão contar um pouquinho para a gente de tudo que eles fizeram no imóvel que eles moram. E olha que não é pouca coisa, viu, gente? Antes de mais nada, quero agradecer, Gisele e Alexandre, pela disponibilidade de vocês em estarem conversando com a gente e abrir a casa de vocês para a gente contar um pouquinho dessa história. E já queria saber como é que vocês foram parar nesse imóvel e que surgiu a ideia de construir essa moradia de vocês? Bom, a princípio, o pai dele tava, a gente já estava namorando e o pai dele já estava quase perdendo o lote aqui. Então a gente quitou as dívidas, né? A gente firmou mesmo que a gente ia ficar junto, quitamos as dívidas e daí a gente começou a construir. Eu morava na época em Belo Horizonte e ele aqui em São Joaquim, e a gente aos pouquinhos foi construindo assim, né? Até eu vir para cá e começar a ajudar ele. E olha que foi começar do zero mesmo, né? Não tinha nada no lote. É. Não, nada, nada. Como é que vocês tiveram a ideia de iniciar essa construção? Vocês pesquisaram, falaram, não, nós vamos começar com um quarto, uma cozinha, como é que vai ser isso? De onde surgiu, a ideia da construção? Ele que fez né, A planta. a planta da casa e depois que ele fez a planta, eu modifiquei só algumas coisas. Muito bem, muito bem. E dá para perceber que vocês realmente arregaçaram as mangas e colocaram a mão na massa, né? Porque boa parte do que tem no imóvel de vocês foram vocês que fizeram, né? Nós quem fizemos. Poxa vida, muito legal. Vamos contar um pouquinho dessa história, destacando algumas coisas que vocês fizeram que chamaram a atenção. Para a gente começar pela cozinha, por exemplo, ela tem duas paredes belíssimas que vocês executaram. A primeira delas, uma parede com uma moldura de revestimento, que eu acredito que seja revestimento cerâmico, que imita meio que um ladrilho português, é isso mesmo? Como é que vocês tiveram essa ideia e como executaram? Bom, meu marido não quer falar, né? Ele tá com vergonha. Mas eu escolhi o piso, né? Então, aquela parte do ladrilho ali, eu vi um rapaz postou no Marketplace e eu queria um detalhe na cozinha. Aí eu falei, não, é isso aqui que eu vou comprar. Eu não tinha dinheiro para poder comprar, então eu fui para a segunda opção, né? Que era comprar o que o rapaz tinha, que estava vendendo algumas peças. Aí joguei o preço para ele, ele aceitou e transformou nisso aí. Mas você já tinha pensado, Gisele, na possibilidade de fazer uma faixa, assim, uma moldura no meio da parede? Porque ficou muito legal, ficou bem diferente. Já ele não queria, mas eu queria porque assim, quando eu vou fazer eu amo decorar. Quando eu vou fazer uma decoração, primeiro eu memorizo, né? Eu vejo na minha cabeça, para mim ficou bonito daquele jeito, eu quero colocar em prática. E foi isso que Aí, eu aí fiz. você entrou Aí na eu fui pesquisar. internet, você entrou na internet, E, descobriu lá alguém que estava com um saldo, com uma sobra de peças, pegou num preço super bom e conseguiu deixar do jeito que ficou a parede aí, bonita mesmo. exatamente, até porque aquela peça é mais cara, né? Então, na hora que ele aceitou a proposta, eu fiquei super feliz, porque deu certinho, que era a quantidade que ele tinha, a quantidade que a gente usou ali mesmo.
Muito legal, muito legal. E aí, na outra parede, nessa mesma cozinha, já tem uma coisa que ocupa a parede inteira e que chama a atenção porque é autoral, né? É um trabalho que vocês colocaram em prática. Como é que foi Isso. criar essa textura para a parede toda? Primeiro a ideia e depois a execução. Como é que foi isso? Na verdade, eu queria imitar um cimento queimado, mas a massa corrida não deu certo. Então, eu passei a primeira demão, vi que não deu certo aquele cinza, né? É, aí eu falei, vou tentar uma outra cor. Aí eu fui mesclando, mesclei 4 cores que chegou nessa tonalidade aí. Aí não ficou um cimento queimado, ficou diferente. Mas ficou E muito ele gostou bonito, viu, bastante, viu, na Gisele? verdade. Ficou, chama atenção. Você, em todas essas camadas que você colocou, você utilizou massa acrílica, é isso? Não, a massa corrida. A massa Massa corrida, acrílica desculpa. ia ficar com um tom de cimento queimado, né? Porque ele é até mais prático. Já a massa corrida, não. Ela, eu fui pigmentando, né, com preto para chegar no tom cinza que a gente queria. E isso que eu ia te Aí eu perguntar. fui mesclando. Você foi pigmentando com aquele líquido, Isso, aquele pó xadrez. xadrez líquido? Exatamente. Legal. E aí foi criando tons de cinza de acordo com o teu gosto. Exatamente. Nem eu sabia que ia dar naquilo ali. E foi Ai, ai. você que fez a parede inteira, não é só ter a ideia, você que pegou a desempenadeira e foi passando a massa corrida na parede inteira. Foi, eu fiz tudo ali. Caramba, Eu deve ter queria dado deixar do trabalho, meu hein? jeito, porque assim, ele queria, ao mesmo tempo ele não queria, mas eu falei, vou fazer. Aí ele só foi falando, amor, joga um outro tom mais escuro, eu queria um tom mais claro, ele, joga um mais escuro que eu acho que vai ficar legal, e deu certo, acabou dando Ficou, certo. ficou bem bonito. Um erro deu certo, acabou dando certo o erro. E pelo jeito, vocês gostaram disso, porque parece que você maciou aqui todas as paredes da casa, é isso? Foi exatamente isso mesmo. Aí eu deixei para ele só o teto. Ah, O o teto teto era ficou. mais. Ah, Alexandre, você não passou batido, não, né? Não, foi feito na passado mesmo Na a massa raça, né? corrida. O teto que é o mais difícil ficou para você, né? Pois é, né? Dá um pouquinho de dor no pescoço, né? Mas no final compensa. Não, ficou, pô, show de bola, não tem nem o que dizer. E aí, saindo da. Ah, sim, uma coisa importante na cozinha que eu ia passando batido. Ficou muito legal essa bancada, essa pia bancada que vocês colocaram, que eu acredito que seja de granito, é isso? É isso mesmo. Com um L ali. Ficou um L, exatamente, ocupou uma parede e mais aquele espaço da divisória para a sala, né? Exato, isso mesmo. Legal, legal. E quem que colocou essa pedra aí? Ele, Foi, mais o cunhado dele. foi o meu cunhado que pegou essa pedrinha aí, faz Com, esse com, L. com grapa você colocou, o Alexandre? Sim, foi feito grapa. Foi Legal. feito 4 grapas ali, reforçado, porque a pedra não é leve, né? Então tem que ser Não, uma eu grapa bem imagino, ela reforçada. deve ser muito pesada, né? Exato. Legal, legal. E aí vocês optaram por uma estratégia interessante que está cada vez mais em voga ultimamente na área da construção, que é deixar os ambientes integrados. Então, a cozinha de vocês ela é integrada com a sala. E essa Exato. integração ela é visível no formato de uma bancada, né, que faz essa divisória, uma meia parede que faz essa divisória, e vocês tiveram uma sacada incrível de fazer esse móvel, essa moldura que sobe pela parede e acompanha o teto. Isso é em madeira, né? É, isso. A gente usou o MDF e depois a gente envelopou. Como surgiu a ideia desse móvel? De onde vocês pesquisaram isso? Como é que vocês
pensaram em falar, vamos fazer aqui com nichos na parede e os pendentes depois na parte do teto? Eu fui procurando na internet alguma coisa que se assemelhasse mais à nossa casa aqui, e eu vi isso aí e falei, gostei. Eu falei, a gente consegue fazer, amor. Aí ele falou, então vamos tentar. Pelo menos a gente tenta. Aí compramos o MDF, né? Eu cortei o MDF, que ele tava meio assim, aí eu falei, não, vou cortar, deixar pronto, porque aí eu sei que eu coloco o pilha nele, aí ele vai fazer. Então foi isso. Eu comecei a cortar o MDF enquanto ele fez um outro serviço, e daí ele empolgou e colocou tudo ali para cima. Agora, Alexandre, me conta, você fez como se fosse uma caixaria, é isso? Tem uma estrutura de sarrafo e o MDF fechando? A princípio a gente pensou numa estrutura para segurar isso no teto, né? Porque de fato não é leve, é um MDF de quantos? É de 15, De né? 15 milímetros. De 15 milímetros, então a gente pensou assim, eu prefiro trabalhar passando do que assim deixar ele Do ponto de vista de meio bampo. segurança, né? Melhor sobrar segurança do que faltar, né? Com certeza. A gente colocou, fez as travas, foram 3 travas de MDF com parafuso passante, para barra rosca passante, só que eu senti que estava ficando ainda um pouco fraco. Aí eu coloquei sarrafo. Eu, juntamente com o MDF, eu coloquei sarrafo também e prendi bastante com um parafuso passante, e assim a caixa ficou bem fixa no teto. Tranquilo. E agora me conta como é que foi essa coisa da elétrica? Porque a Gisele já me confidenciou que você é eletricista, então ficou um pouquinho mais fácil o trabalho. Mas não é uma coisa tão simples para preparar esses pendentes e principalmente essa iluminação que vocês fizeram em cada um dos nichos que ficaram na parede. Isso aí deu um certo trabalho, né? Dá um pouco de trabalho sim, porque você tem que preparar o jeito que vai ficar, você já tem que pensar como que você vai instalar isso daí, porque dependendo do jeito que for fazer, você já se atrapalha tudo, porque são vários nichos fechadinhos, em cima já até que não é difícil não, mas são vários nichos fechadinhos que se você esquecer, você tem que mexer tudo de novo. Mas E aí com a experiência, você tem duas ligações, é uma ligação para os pendentes e uma outra ligação para esses nichos da parede? sim, separado. Ou você liga os pendentes ou os nichos, ou liga os dois juntos, independente. Muito legal. E aí, de onde surgiu a ideia de envelopar ao invés de pintar? Porque o mais natural seria pintar, né? Vocês escolheram o preto, que ficou muito legal, porque chama bastante a atenção. E aí, vocês preferiram envelopar? Como é que foi isso, Gisele? Na verdade, a gente queria colocar a fórmica. É fórmica? É fórmica, eucatex, eu... Vocês Uhum. Aí, queriam aqui no... Vários nomes. revestir, colar alguma coisa na madeira, é isso? Isso. Sim, seria uma lâmina, né? Mas essa lâmina, a gente, pra falar a verdade, a gente nem se lembrava o nome. E como a gente já usou é, o plástico lá, esse plástico O colante, adesivo, né? esse, sim, o Isso, adesivo adesivo colante. colante, e a gente gostou do resultado quando a gente usou, então a gente falou, vamos fazer um teste e deu certo. E, na verdade, eu acho que é bem mais em conta, né? Além do resultado ficar super bonito, é bem mais em conta, não é? Com Fica certeza. bem mais em conta. E aqui E, na cidade não tem também Esse essa material. lâmina. Não tem aqui. precisaria buscar, porque é só loja especializada para ter isso aí, né? Exato. E com um risco também, porque essas lâminas, para você cortar em casa, corre o risco de você errar alguma coisa e acabar perdendo a lâmina, né? Que aí o custo aumenta ainda mais. Verdade. Verdade. Que eu já iniciei uma vez com meu pai, né? Então eu cheguei a estragar. Então eu sei Olha. como é que é. E com o adesivo ficou muito lindo e dá a possibilidade para vocês, de uma maneira até que simples,
Se quiser depois trocar, é só tirar esse adesivo e colocar um outro no lugar, né? É isso Sim. mesmo. E assim, eu queria o preto porque já combinava com a pedra, então já ficava tudo igual. Não, ficou muito lindo. O preto ele dá um destaque, né? Para coisas menores assim, ele dá um grande destaque. Ficou bem legal. E aí, Verdade. aproveitando, onde vocês têm essa meia parede, vocês colocaram ali, do lado que está voltado para a sala, vocês colocaram alguma coisa que eu imagino que seja placas de gesso, é isso? Como é que surgiu essa ideia e como vocês concretizaram? Eu falei assim, já que a gente está fazendo, está pondo a mão na massa, é, vamos comprar então as placas não, comprar A forma? a forma, né? O molde, e a gente mesmo vai fazendo. Aí foi isso que a gente fez. Compramos 3 placas diferentes. Essa ficou aqui para a bancada, usamos uma outra para onde fica a TV e deu isso aí. Não, não, peraí. Você está querendo me dizer que vocês não compraram as placas, que vocês compraram as formas e fizeram as placas, é isso? Exatamente. Porque aqui também não é fácil achar. Aqui, para isso, é um pouco mais difícil. E para quem faz também, quem faz cobra bem mais caro. Então a gente preferiu fazer, que fica mais Mas, barato comprar menina, a como é que forma, vocês conseguiram? Vamos por partes, porque é bastante coisa aí. Como é que né? vocês conseguiram achar essas formas? É pela internet? É do Brasil ou é fora do Brasil? Não, no Brasil mesmo, pela internet. Ok. Aí a gente comprou e fez. A gente falou, vamos fazer o E teste para e deu certo. fazer a forma, como é que é isso? Porque vocês compraram, chegou, veio pelo correio lá, chegou para vocês a forma. Tá, e agora para pegar essa forma e fazer as placas, para ficar bonitinha as placas e tal. Vocês pesquisaram pela internet também vídeos que tivessem um tutorial lá de como fazer? Exatamente isso que a gente fez. Olhamos bastante vídeos. E até meu menino entrou na onda também, ensinei ele começou a fazer placa junto também. E já deu certo Você quer... logo de cara. A primeira vez que vocês fizeram já ficou perfeito. Já deu certo, já de primeiro, porque como a gente pegou vários tutoriais, a gente pegou aquele que mais chegava próximo daquilo que a gente queria e que dava certo. Então a gente fez o teste e deu certo. Nossa, e ficou E não muito achei difícil, não, lindo. é bem fácil. Ficou Ah, muito obrigada. lindo. Essa textura de uma folhagem assim chamou muito a atenção, dá um destaque para esse espaço, porque quando a gente olha, e quem está assistindo a gente está tendo a oportunidade de ver o antes e o depois, quando você olha a meia parede antes, ela está ali, é legal, tal, mas ela não tem vida, ela não chama atenção, né? Quando você Verdade. coloca as placas, ela ganha um ar assim Ganha de vida. destaque. Verdade, isso mesmo. Nossa, parabéns, ficou muito legal e boa iniciativa aí. E vocês acabaram usando essa mesma técnica na outra parede, na parede do fundo da sala, que é onde fica a TV de vocês, só que com Isso uma mesmo. outra forma, Correto. que também imita como se fosse uma canjiquinha, né? Uma pedra, né? Ela imita um pouco a pedra-ferro. Muito bonita. Nossa, ficou bem legal. E aí, quando a gente fala da sala também, dá para a gente ver que tem um piso aí que chama bastante atenção, um piso que ocupa todo o espaço aí. Esse piso aí, como é que vocês conseguiram e como foi para colocar esse piso? Esse piso começou assim, a gente ia pagar uma pessoa para poder colocar o piso na casa. E de início, a princípio, para a gente poder entrar na casa, nós entramos na casa no piso grosso. A gente pediu o pedreiro para colocar, né, o piso, porque ele tinha feito aqui amaciado a casa e feito o contrapiso. Então, meu marido achou que ia dar certo, tanto, né, por ele ter feito
essa parte saiu boa, ele achou que saiu boa, a gente passou ele para o banheiro achando que ia dar certo lá também. Só que aí ele quebrou, ele estragou muitas peças, acabou que a gente perdeu muito material com isso. Então eu chorei horrores porque foi um dinheiro de uma empresa que eu trabalhava. Então quando eu saí de lá para morar com ele, né, eu investi meu dinheiro todo no piso, né? E daí eu chorei muito e falei, não, agora ninguém põe a mão mais nos pisos. Eu vou colocar, comecei no quarto do meu filho, colocando o piso, o quarto do meu filho foi o teste, né? Não, Aí mas daí deu peraí, certo. vamos por partes. Primeiro, essa decepção é uma coisa terrível que a gente muitas vezes acaba tomando conhecimento aqui no canal durante as entrevistas, porque tem o lance da grana, né, Gisele e Alexandre, que não dá para fugir disso, porque é uma perda que você tem, né? Mas tem também o lance da frustração, né? Porque você fala, caramba, eu estava numa expectativa tão grande que isso ia ficar bonito, que ia resolver o problema. Quando você olha e vê a coisa mal feita, com falha, com perda de material, é difícil lidar, né? Nossa, doeu demais meu coração. Aí, por conta disso, eu falei, ninguém põe a mão no piso mais. Eu vou colocar o piso e aí ele, na hora, a princípio, assim, ele e um colega dele falou, mas você não vai conseguir colocar. Eu falei, vou, eu dou conta de colocar. Se o rapaz conseguiu fazer toda essa atrapalhada no meu banheiro, eu, com certeza, ou igual a ele, pior que ele, eu não vou, não. Eu posso ser igual a ele ou um pouquinho melhor, mas pior não vou ser. Mas, E Alexandre, eu com também diria a mesma coisa, viu, Alexandre? Com certeza, eu Não, mas pensaria isso. é uma inovação, né? É uma, assim, Puxa, eu falo até para ela que, assim, não é o natural de mulher estar fazendo. não, Então, até tem, mas tem, a gente vê mulheres agora cada vez mais trabalhando na área da construção civil, mas assim, assim, desenvolvendo uma carreira, né, fazendo curso, tal, e começando, e a Gisele, quem faz melhor pelo que que a eu gente, né? imagino, você nunca tinha feito isso na tua vida, Gisele. Não, piso não. Eu já, assim, já ajudei. Meus pais começaram da mesma forma que nós. Eles foram do zero, minha mãe e meu pai construindo a mesma coisa. E ali, colocar um tijolo, alguma coisa, eu até sabia, né? Que é tanto que a gente fez o muro, mas o piso mesmo eu nunca tinha colocado a mão. E aí, mais Mas deu uma vez, certo. você recorreu à internet. Deixa eu ver como é que faz isso aqui. Exatamente. E aí colocou em prática, usou o laboratório que vocês têm, que é o quarto dos filhos, e colocou em prática e já funcionou logo de cara. Você se sentiu confiante de fazer? Depois que eu terminei o quarto dele, eu senti confiança e já vim direto para a casa toda, para o outro quarto e para a sala. Menina, que coisa! Parabéns, viu? Porque olha, não é fácil, não, viu? É um trabalhinho significativo, né? É pesado e É, ao mesmo tempo é técnico, né? teve até um pedreiro que veio aqui e ele falou do piso. Ele falou, rapaz, foi esse piso que a sua esposa colocou, porque ele sabia que a gente estava colocando, né? Aí o meu esposo falou, foi. Ele, que isso? Tá muito bom. Tá melhor Olha. do que muita gente por aí. Pô, que maravilha, que maravilha. E me fala uma coisa, agora, pelo que eu percebi do que vocês já mandaram de imagem para a gente e tal, a ideia de vocês é, aos poucos, lógico, né, guardando um dinheirinho e tal, a ideia é indo para o lado de fora para dar um trato no imóvel por fora, é isso? Exatamente isso. A gente está tentando terminar aqui do lado de dentro para depois passar para fora, que ainda falta muita coisa aqui para fazer. Mas como não tem dinheiro, ou a gente paga, né, alguém, ou a gente põe a mão na massa, né? Ou então a gente fica sem dinheiro, sem nada. Então a gente enfiou a cara nisso aí. E aí tem o lado também da decepção, né? Que às vezes a gente sofre questão de colocar uma pessoa para fazer,
que também não é fácil. Pois Que é, você, acaba você fazendo. fica com aquela sensação, você fala assim, eu vou pagar para resolver o problema, mas muitas vezes você paga e o problema fica maior do que se você não tivesse pago, né? Com certeza, com certeza. Eu acho assim que foi um impulso que não só nós, né, mas como muita gente que a gente vê assim, assiste canal, que teve para poder fazer. Hoje você vê aqui na minha cidade mesmo, você vê que muita gente que nunca pôs a mão em nada, hoje está fazendo casa, hoje está levantando, está trabalhando com coisas que nunca mexeu na vida, né? Eu falo que a internet ajudou muito. A gente, igual minha esposa mesmo falou, a gente olha não só um vídeo, nós olha 3, 4 vídeos para a gente ver qual que é aquele que mais chega próximo daquilo que a gente quer fazer para a gente também não perder, né? Claro. A gente economizar na obra e economizar também no tempo. É verdade. Agora, gente, quando vocês olham tudo que vocês fizeram, tudo que vocês realizaram aí no imóvel de vocês, que começou do zero, hoje está aí construído, bonitinho, e cada coisa que vocês colocam em prática é uma melhoria, deixa o imóvel mais bonito, deixa o imóvel mais confortável e, com certeza, mais prático. Qual que é o sentimento que vocês têm quando vocês olham para trás e falam, caramba, olha como estava e olha o que a gente conseguiu conquistar. Ah, pode Fala, falar. fala. É um sentimento de vitória mesmo, de realização que a gente sente com isso. Eu falo mesmo, porque eu como montador, né, que eu já trabalhei como montador e na usina, então não tem coisa melhor do que você estar fazendo, mesmo que ali naquele tempo seu e você vê pronto, você fala, não, foi eu que fiz. É o que eu falo, não tem preço, sabe? Não. Não, não tem preço. É você olhar e falar assim, gente, eu que fiz. E no caso do imóvel de vocês, como vocês falaram, são duas conquistas, né? A primeira é a conquista de ter, de ver a coisa evoluindo e o resultado. E, em segundo lugar, é que esse resultado vem do trabalho de vocês, vem do esforço de vocês, é fruto desse esforço de vocês. Então, a alegria, a satisfação é imensa, né? É enorme. Até assim, algumas pessoas até acham que a gente tem dinheiro, conseguiu fazer isso, aquilo, mas não sabe que, na verdade, a gente é quem pôs a mão na massa. Tem muita relação. Ou se tem. E quando vocês colocam, principalmente você, né, Gisele, quando você coloca isso na internet, quando você divulga, qual que é a receptividade? Porque, por exemplo, eu acabei te encontrando justamente quando vi a tua postagem e aquilo me chamou muito a atenção, o trabalho do Alexandre aí fazendo esse móvel na divisa da cozinha com a sala. Como é que é isso? Muita gente procura vocês para ter ideias. Olha, bastante pessoas procuraram. Foi a primeira postagem que eu fiz, porque assim, eu sou um pouco acanhada, né? Parece que não, mas eu tinha um pouco de vergonha. E daí ele também é um pouco mais vergonhoso que eu nessa parte. Aí eu falei, vou colocar assim mesmo. Seja o que Deus quiser. E eu não imaginei que ia dar um boom de mensagem daquele jeito, de curtidas, quase 3.000 curtidas. O pessoal perguntando até mesmo da parede para eu poder ensinar. Aí eu tenho que colocar lá a postagem da parede também, o passo a passo de como eu fiz. Então, aquilo ali foi muito gratificante. A gente ainda tem vontade, nós já compramos, né, o isopor, que a gente tem vontade de fazer a sanca. Vamos fazer a Vamos sanca de fazer. isopor, né? Esse vai ser o nosso próximo passo. E só do pessoal ter falado, curtido, né, elogiado, deu um impulso maior na gente, para a gente continuar a fazer mesmo. E a Muito gente vê que a legal. gente está no caminho certo. Claro, E com incentiva certeza. outras pessoas também, outros casais, né? Com certeza. Muita gente acaba usando vocês como inspiração para colocar em prática coisas que, se não tivessem visto a obra de vocês, provavelmente não teriam a ideia e nem teriam em quem se apoiar. Exatamente por isso que a Exatamente. gente agradece demais
a entrevista de vocês e o tempo que vocês dedicaram aqui para o nosso canal, porque esse é o verdadeiro espírito do Sua Dica, Nossa Obra, viu? Isso é muito bom. A gente agradece também. Obrigado. E você que está aí assistindo o nosso canal, se por acaso fez uma obra de construção, reforma ou decoração no seu imóvel, procura a gente. Vamos fazer uma entrevista e contar a história dessa obra aqui no canal. A gente volta na semana que vem. Até lá!